Então, boa noite a todos. É uma alegria muito grande nós estarmos juntos nessa noite. Essa live foi toda revelada espiritualmente para mim e ela tem o objetivo de resgatar os valores perenes da cultura, da antropologia, da religião que traduzem a mulher na sua integralidade e compreender a função ancestral da mulher na transformação da sociedade humana e demonstrar a sua natureza ao mesmo tempo humana e sagrada. Para tanto, nós reunimos 3 participantes, eu, a Fátima Tolentino e o Adailton Soares. Então, é um prazer estar com vocês. Este evento vai ser todo gravado e depois poderá ser conferido nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Eu queria convidar para a primeira apresentação a psicóloga Fátima Tolentino, que tem orientação junguiana e transpessoal, que é pesquisadora dos povos originários do Brasil e do exterior. Trabalha com terapia xamânica, portanto, ela é uma mulher medicina, idealizadora da formação em antropologia da mulher no Brasil, através da Universidade da Paz e do Instituto Renascer da Consciência. Eu gostaria de convidá-la. Ela vai falar sobre o arquétipo feminino da Grande Mãe e o xamanismo. Com a palavra, Fátima Tolentino. Boa noite a todos vocês que estão aí. Quero agradecer, né, ao Instituto Horus e Data por me convidar para estar aqui essa noite com vocês. Eu aceitei assim com muita alegria, né? Agradeci muito ao Dr. Marcos, né? Eu já falei isso para ele hoje, né? Por essa dedicação, por essa homenagem, essa celebração, esse respeito, né, que ele tem pela essência feminina, né, através dele, né, da gente poder estar colocando e despertando essa essência feminina tão necessária nesses momentos, né, que nós estamos atravessando agora. Então, ele me pediu para poder falar, né, ele recebeu essa orientação sobre os arquétipos, né, da Grande Mãe, o arquétipo da Grande Mãe, dentro dessa visão xamânica, né? Então, eu queria começar falando sobre o Carl Jung, né? Que ele fala que os arquétipos, eles são um conjunto de imagens primordiais que se repetem sucessivamente durante as gerações. E a sua presença no inconsciente coletivo, ele dá sentido, né, às nossas histórias passadas. E ao nos conectarmos com essa energia, nós exploramos as características que nós necessitamos para equilibrar e que estão presentes dentro de todos nós. Então, os arquétipos, eles estão presentes dentro de todos nós. E o arquétipo da Grande Mãe, né, ele está aqui interiormente dentro de nós. Pode passando, Jéssica, pode passar mais 2. Isso, obrigada. Então, o arquétipo da Grande Mãe é a divindade, a mãe criadora, é parte intrínseca de nossa existência. E, portanto, retornar a ela, e principalmente nesse momento que nós atravessamos, aos seus ensinamentos mais profundos, significa retomar aspectos primordiais e que constituíram a base da existência de cada manifestação de vida. Passando próximo.
O arquétipo da Grande Mãe, ela não é uma imagem concreta, ele está dentro de todos nós, em nossa psique. Ela é uma força, ela é uma atitude, é um comportamento que atua de forma inconsciente. E como se dá a manifestação dela? Ela se manifesta como quando nós temos contato com ela. Isso é uma coisa pessoal. Então, por exemplo, nós podemos ter contato através da nossa mãe, né? E aqui nós vamos falar muito da nossa mãe natureza, né? Que é um aspecto assim relevante do xamanismo, é nos colocar diante dessa grande mãe natureza, né? Respeitá-la, honrá-la, né? Com todo o nosso amor. Mas, no geral, ela é uma divindade feminina primordial, que pode ser encontrada em formas muito diversificadas em uma ampla gama de culturas, de civilizações, de populações de várias áreas do mundo. E seu aspecto elementar, né, porque a Grande Mãe ela tem dois aspectos, o elementar e o transformador. O elementar, ele se refere ao quê? Ao acolher, ao cuidado, ao nascimento, à fertilidade, à sexualidade, à nutrição, ao crescimento, tudo aquilo que vem e que nos acolhe. E, por outro lado, o aspecto transformador, que dá movimento através das mudanças necessárias para completar o ciclo constante de renovação da vida. Então, ela vem como uma que acolhe, que nos pega nos seus braços, e depois ela vem como uma mãe transformadora, que ela te coloca para o mundo, ela te coloca para a vida. Então, são as grandes mudanças, inclusive essas transformações que nós estamos tendo agora, fazem parte, né, desse aspecto transformador da Grande Mãe. Passando. Então, o arquétipo da Grande Mãe pode ser a Mãe Natureza, como eu disse, que desde os tempos mais antigos, os seres humanos veneravam e oravam para uma criadora que abria os portais da vida e da morte, e cujos templos eram a própria natureza, que somos todos irmãos, por sermos seus filhos, interligados, por fazermos parte dessa teia cósmica e telúrica da sua criação. Então, essa Mãe Natureza é a mãe que é venerada dentro do xamanismo. Passando, a Grande Mãe é o princípio gerador e nutridor da vida, é aquela que nos sustenta, e do seu ventre sagrado oferta para a gente tudo o que nós necessitamos para a nossa existência. E passando. Para os povos originários, cuja interligação com a Terra é tão natural, a natureza é a manifestação maior do arquétipo da Grande Mãe. Ela é superior a toda a vida e, portanto, ela é sagrada. Ela é venerada, não somente em seus rituais, mas no dia a dia das suas vidas. Existe uma integração deles, com os povos originários, com tudo que é vivo. É como nas constelações familiares, onde os pais são sempre grandes, né? E pela lei do sistema, pela hierarquia, eles vieram antes de nós. Então, eles ocupam sempre um lugar acima de nós. E, por isso, devemos honrá-los. Assim é a Mãe Terra, a Mãe Natureza. É ela que tem um poder sobre nós. É ela que nos protege, nos abençoa e sustenta cada passo nosso sobre o seu solo sagrado. E é por isso que a gente deve honrar. Quando a gente fala Grande Mãe, a gente fala grande, que é algo superior. E essa mãe, ela transcende muito a nossa mãe, aquela que nos gerou. Passando. Então, a Grande Mãe, ela se manifesta no xamanismo no próprio estilo de vida, na vida coletiva, na vida tribal. É uma vida acolhedora, é uma vida nutridora, em plena sintonia com a natureza, onde não só a mãe, mas todos da aldeia vivem num grande colo maternal, todos eles exercem a maternagem, onde todos e cada um nutre uns aos outros.
ela se manifesta na sacralidade da vida, porque tudo que move é sagrado, como diz a música. O arquétipo do feminino da Grande Mãe, ele se manifesta nos ciclos da natureza, nas figuras mitológicas de cada cultura. Então, assim que ela se manifesta. E a Grande Mãe, ela traz, gente, noções arquetípicas de grande força, que são representações reais e muito poderosas. Não são pessoas, são personalidades, configurações energéticas provenientes de camadas muito profundas do nosso interior e podem trazer respostas muito tonificantes que estão além do alcance do pensamento abstrato. Ter relegado o feminino para as profundezas de uma superstição, de uma sacralidade desconfigurada e mal compreendida, nos levou ao abismo, a uma situação insustentável de destruição do meio em que vivemos e principalmente para a destruição de nós mesmos e de nossos semelhantes. Então, o arquétipo da Grande Mãe é o feminino, né? É essa essência feminina que todos nós temos, homens e mulheres. Então, passando dessa forma, nós enterramos a Grande Mãe nos abismos da nossa psique, quando o princípio feminino foi destituído do seu lugar de poder de criar. Quando os arquétipos, gente, não são reconhecidos, eles têm um poder enorme de destruir não só pessoas, mas nações inteiras. O arquétipo feminino da Grande Mãe, mais do que nunca, ele precisa de ser integrado na coletividade, sendo hoje, gente, a única saída para essa travessia, né, tão desafiadora que estamos vivenciando. E nesse momento, o que nós mais precisamos, gente, é de uma mãe, que é a única capaz de acolher essa dualidade, essa fragmentação que nós estamos vivendo nesse momento agora, passando. E aí eu fico pensando, né, que depois de tantas coisas que nós passamos e que a gente chama de evolução, nós continuamos bárbaros, violentando, machucando uns aos outros, porque aquilo que é reprimido externaliza na sua polaridade sombria e distorcida. E dessa forma, o poder de destruir para gerar uma nova vida, que é o aspecto transformador da Grande Mãe, quando desconectado, quando desfigurado, ele externiza com suas distorções, para destruir por destruir, e não com aquele caráter materno e transformador de renovação. E é isso que nós estamos vivendo nesse momento agora. A falta dessa Grande Mãe, a falta dessa conexão com esse arquétipo, né, tão superior, tão sublime a nós. Passando, a Grande Mãe do inconsciente dos povos originários. Quando eu falo povos originários, eu estou falando de todos os povos que guardam a origem aqui do nosso Brasil, né? Que são os indígenas e de todo mundo, né? Que são considerados xamãs, mestres, sacerdotes, sacerdotisas, né? A Mãe Terra, gente, a Pachamama, Gaia, como a chamamos, regia o ciclo da vida em todas as suas fases. O nascimento, o crescimento, o amor, a morte, o renascimento. E é evidente que, nesse ciclo de vida, ameaçado como ele está atualmente, precisa, mais uma vez, de um minucioso acompanhamento divino. E das profundezas, das camadas da psique inconsciente, essa mãe, ela está emergindo. E ela reclama por demonstrações de reconhecimento e homenagens, através das inúmeras manifestações que nós já estamos assistindo. Então, nós estamos vendo aí as mulheres, né, as originárias, né, elas estão indo para a rua, elas estão indo lá para o Planalto, elas estão dizendo assim, estampado nas camisetas, em faixas, que a mãe do Brasil é a mulher indígena, a mulher na política, a mulher nas empresas. Então, nós estamos vendo esse grito da Grande Mãe através
desses atos, né, que nós já estamos vendo aí, e também de atos da espiritualidade, né? Eu estava com minha câmera desligada, mas eu vi uma pessoa que trouxe pessoal lá, e falando que tinha lá no Instituto, né, e que não me conheceu, e que ela tem uma motivação muito grande com as questões do feminino. Então, quando eu comecei a fazer círculo de mulheres, não tinha quase ninguém, eu nem sabia que existia Jean Shinoda Bolen. E hoje, você abre quantas mulheres e homens trabalhando pelo feminino. Então, se nós recusarmos a reconhecer a sua presença, ela pode desencadear forças destrutivas em seu aspecto transformador, que é o da mãe terrível, para a mudança. Mas, se lhe prestarmos as honras que lhe são devidas, ela pode nos orientar afetuosamente enquanto trilhamos a senda da transformação. Então, tudo que a gente está vendo acontecer aí, nesse momento, eu fico vendo, né, a pandemia e tantas outras coisas, eu acho que é um aspecto da Mãe Terrível, porque ela está pedindo essa transformação, ela está pedindo essa mudança. E nós precisamos de honrá-la, de escutá-la, para que a gente possa fazer parte dessa transformação que todos nós estamos precisando nesse momento. Passando. E diante desse ciclo de vida ameaçado, realmente nós precisamos de um acompanhamento divino da Grande Mãe. Estamos matando um aspecto muito importante da Grande Mãe nesse momento. E em algum momento essa conta vai chegar. E fica um buraco enorme dentro de nós. A divindade, a Mãe Criadora, ela é parte intrínseca da nossa existência. Portanto, as tradições xamânicas, gente, pode muito nos ajudar a retornar a ela, a retornar aos seus ensinamentos mais profundos, o que significa retomar aspectos primordiais e que constituíram a base da essência de cada manifestação da vida. Porque o que o xamanismo, qual que é a proposta das experiências xamânicas? É exatamente honrar a Mãe Terra, é acreditar que todos nós somos parentes, que todos nós somos filhos dessa sagrada Mãe Terra, onde nós vivemos. Então, o xamanismo, ele nos coloca nesse retorno a essa grande mãe natureza, e não só fora, mas dentro de nós. O xamanismo nos ajuda a acessar essa grande mãe interna, essa mãe amorosa, essa mãe nutridora, essa mãe que cuida, para que a gente possa aprender a cuidar de nós mesmos, para que possamos cuidar da nossa saúde, do nosso corpo físico, da nossa espiritualidade, e assim a gente poder estender esse cuidado aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos que caminham nesse solo sagrado da Mãe Terra, junto com a gente. Pode passando. Estamos falando, gente, de um conceito universal, mas eu gostaria de falar um pouco a realidade aqui do Brasil, onde temos um grande problema nesse aspecto. Desde a colonização, houve uma negação que constitui a base do inconsciente da cultura brasileira contemporânea por excelência. Determinaram a formação dela e são fortemente presentes na psicologia coletiva dos brasileiros ainda hoje. É um feminino esvaziado. No nível das representações coletivas, há um vazio no lugar da grande força heróica feminina. Passando. A mãe originária ficou reduzida apenas à sua função biológica, porque, psiquicamente, ela não pode ser mãe. E por quê? Porque ela não pode integrar o filho na sua ancestralidade, ela não pode contar para ele as suas histórias, ela não pode ser uma mãe psicológica, ela não pode puxá-lo para a vida tribal. Eles ainda estão num espaço vazio, que mal começa a ser construído. Pode passando. Ela é mãe, mas aquilo que ela carrega como tradição não conta. Fechou a porta de volta. Ela não pode exercer a plena maternidade psíquica. A biológica, sim. A física, sim. Ela vai gerar, ela vai amamentar, mas aquele filho
não é uma continuação sua. O que ela vai fazer com os deuses da mãe? Se a mãe quiser transmitir sua religião indígena, será por baixo do pano. E aí o feminino se reduz à maternidade biológica e ao trabalho coadjuvante. Não há protagonismo. A Índia, primeira mulher, não é mais sujeito da história e nem da própria vida. É essa a nossa realidade hoje, passando. E aí, gente, eu não sei o que é mãe gentil. O arquétipo materno está muito mal. Basta olhar o índice de mortalidade infantil. Falta emergir no Brasil o arquétipo da grande mãe. Não a pátria amada mãe gentil, mas a verdadeira mãe que zela por nós que somos seus filhos, que nos alimenta, porque tem compaixão pelo nosso sofrimento. O consciente coletivo brasileiro, ele não está ligado com as próprias raízes dele, com o seu próprio país, com o solo passado. O imaginário oficial brasileiro está cheio de imagens superficiais e unilaterais, e o povo brasileiro ele carece muito de uma mitologia autêntica, porque sob toneladas de fantasia é que estão repousando as nossas origens. E em várias culturas nós podemos encontrar imagens arquetípicas da grande mãe. E aqui no Brasil, nós não temos um monumento, nós não temos uma estátua representante da nossa mãe indígena. Então, imagina como que essa grande mãe aqui, né, esse arquétipo da grande mãe, como que ele está funcionando dentro de cada um de nós, passando. Essa imagem, ela necessita ser trazida das profundezas do nosso inconsciente, aquela mãe originária. Nós precisamos de integrar urgentemente essa mãe dentro de nós e trazê-la para as nossas consciências, para a nossa vida. É importante que o Brasil se abra para o exercício de mitologização de suas origens. Isso é ficção, gente. Isso é literatura. Isso é fantasia. Isso é psicologia. Isso é sonho. Isso é intuição. Isso é o que precisa de ser feito. Então, essa é a nossa condição. E o feminino, e tudo o que diz respeito a ele, foi sendo relegado ao longo da história humana, ao esquecimento, ao desrespeito, à incredulidade, ao obscurecimento, pois trata de áreas delicadas e ameaçadoras para uma sociedade regida por valores extremamente masculinos, racionais e, mais do que tudo, economicamente dirigidos. Isso tem causa de muitos desequilíbrios em nossa psique e, consequentemente, no meio em que vivemos. Isso, gente, é a falta de contato com o arquétipo da grande mãe. Isso tudo que nós estamos vivendo nesse momento agora. Essas atitudes referentes ao resgate do feminino nos fazem compreender a necessidade urgente que temos de recuperar valores ancestrais e de reorganizá-los de forma que legitimem e tragam unidade interior para dentro de nós, para que nós possamos agir em um nível pessoal e social, e também que nós sejamos capazes de atravessar o limiar em que nós estamos nos encontrando. E nessa cultura patriarcal que estamos vivenciando, unilateral, não cabe uma compensação desse feminino como arquétipo. Por isso que nós estamos tão cindidos e tão desconectados de cuidado, nos sentindo tão presos diante das transformações, tão desamparados, tão frágeis. O problema não é só o patriarcado, mas não ter uma compensação da grande mãe no aspecto psicológico. Nós temos que conviver com leis, com limites, porque nos falta esse equilíbrio das polaridades, que é a alteridade. Então, nós precisamos do arquétipo da grande mãe para compensar esse peso da imposição, da dureza. Nós precisamos acionar a nossa grande mãe, a mãe interna, para nos nutrir de coisas boas,
para nos fortalecer e enfrentar esse momento como algo maior e conseguirmos viver. Reconhecer essa Mãe Natureza como nossa mãe, terra amorosa, ajude a expandir nosso respeito ao meio ambiente e a nossa busca do equilíbrio, da saúde integral para o bem individual e coletivo. E o xamanismo nos leva para esse lugar amoroso, de conexão com a sacralidade da vida. Nós vivemos hoje um momento de muitas incertezas, medo, injustiça, revolta. Pode passar, Jéssica. Acionar a grande mãe interna para nos nutrir de coisas boas, para nos dar amparo, para nos fortalecer, para atravessar esse momento, nos conectando com algo maior. O xamanismo nos faz entrar dentro de nós, entrar em contato com a nossa alma, com o nosso feminino, buscando e cuidando dentro de nós e não de alguém. E não buscar esse cuidado dentro de nós e não fora de nós. Isso que o xamanismo nos ensina, estendendo para todos os seres viventes, porque, gente, nós somos todos parentes. Por vezes, é preciso nos deparar com essa mãe terrível, como esse momento de agora, onde todos ficamos aprisionados e sem saída para dar um impulso para mudanças, para despertar a vontade de fazer o bem, o sentido do conter, do cuidado e da proteção. Eu acho que essa pandemia, por exemplo, nos levou para dentro de casa, nos levou para dentro de nós mesmos. Quantas pessoas, né, foram morar na natureza, deixaram seus apartamentos e foram morar na natureza, foram ter contato com a terra? Quantas? Então, às vezes, vem a mãe terrível, que é para poder promover essas mudanças dentro de nós. E nesse momento que temos a necessidade de buscar algo maior, que pertence a essa grande mãe, e o cuidado com a natureza. Então, a gente está vendo, assim, muita coisa ruim. A gente liga a televisão, é tanto noticiário ruim, é tanta notícia ruim, mas se a gente for olhar para um outro lado, nós temos também empatia, nós temos também lutas por causas dos outros, pessoas sentindo a dor do outro e buscando uma solução, pessoas prestando mais atenção na natureza. Então, são movimentos que estão vindo para a consciência para não ficar regredido no inconsciente. E isso vai ampliando a nossa consciência. Então, podemos resgatar a riqueza original nas diversas e variadas apresentações da Criadora Ancestral, que é a nossa Mãe Natureza, e de tudo que existe e que existiu e que existirá. Então, para nós, né, eu, por exemplo, que trabalho muito com os povos originários, que sou tapuia descendente, que tem sangue indígena aqui da minha trisavó. Então, assim, eu acho que todas as tradições xamânicas, elas trazem para nós esse caminho de volta para casa, esse caminho de volta para o autocuidado, esse caminho de volta para... Né, eu falo que se vocês entrarem numa senda xamânica onde não houver amor, não houver cuidado, não houver o respeito a todos os seres viventes dessa natureza, não estamos numa via xamânica. Então, assim, o convite que eu gostaria de deixar para vocês aqui no final é que cada um de nós pudesse buscar dentro de nós esse arquétipo da grande mãe, no seu aspecto elementar, nos acolhendo, nos nutrindo de amor, de cuidado e aos nossos semelhantes, nutrindo a terra, a natureza, de amor, de cuidado. Sabe? É ver o que a gente come, é ver o que a gente joga na água, é ver o que nós estamos fazendo com o nosso lixo, que produtos que nós estamos usando. Isso é uma coisa do dia a dia. Então, esse é o convite que eu faço para todos nós, para que nós possamos acessar esse arquétipo da grande mãe, no seu aspecto elementar e nutridor.
e, ao mesmo tempo, o seu aspecto transformador. Aceitar essas mudanças, aceitar esses desafios que nós estamos passando e acolher tudo isso, a nossa Mãe Terrível, porque a Mãe Terrível, ela precisa mesmo, tem hora que mãe bota o menino de castigo, tem hora que mãe tem que mostrar que aquele caminho não é o caminho legal, né? Mostrar os erros da gente, para que a gente possa crescer, para que a gente possa expandir e sermos pessoas melhores. Então, que nós possamos, nesse momento de agora, invocar essa nossa grande Mãe interna, para que cada um de nós possamos ser agentes transformadores, agentes de amor nesse mundo que nós estamos vivendo, e acolher tudo isso que está acontecendo dentro de nós, como uma grande mãe que hoje nos acolhe, a todos nós, seus filhos. Gratidão a todos vocês. Muito grato, é muito emocionante e muito rica a sua apresentação, mostrando a comunhão que nós devemos ter com os aspectos femininos dentro da gente, no caso dos homens, e as mulheres como representantes de Gaia, do divino, e resgatar a Terra dos seus verdadeiros valores, da compaixão, do cuidado, de não agredir a mãe natureza com agrotóxicos e com produtos que poluem os nossos rios, nossos mares. E, principalmente, educar as crianças para esse amor à natureza e o respeito como a grande mãe dentro de nós. Muito grato, e a gente vai deixar aberto as perguntas no final, tá? Depois dos expositores.